Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos estudar os métodos de solução, o método de solução para as chamadas equações diferenciais separáveis. Se vocês lembram, no vídeo passado nós falamos que existe uma grande quantidade de equações diferenciais, subtipos, né? E alguns daqueles subtipos se enquadram nas condições, nas equações diferenciais separáveis. Qual que é a definição? Equações diferenciais separáveis são aquelas que podem ser escritas da seguinte maneira: tudo que tem y eu jogo para o lado esquerdo, tudo que tem x eu jogo para o lado direito. Então vamos escrever aqui, ó. Aqui nós temos só y e aqui só x. Ou seja, no final eu não tenho x do lado esquerdo e não tenho y do lado direito. Nem todas as equações dá para fazer isso. A grande maioria não dá, mas algumas dá para fazer isso. E quando a gente consegue separar, ela fica fácil de se resolver. Por que fica fácil? Ó, olha o que vai acontecer. Vou reescrever aqui, ó, uma função que depende de y. Lembrando que o y', né, é dy dx igual a uma função que depende de x, só de x. A gente até já resolveu a equação desse tipo. Basta multiplicar por dx. Eu vou ficar g de y, dy, igual f de x, dx. Consegui separar y de um lado e x do outro. Se eu consigo separar, eu integro e somo uma constante. Então, tranquilo. Aí basta eu integrar esse lado com relação a y e integrar esse lado com relação a x. E obtenho a solução da equação. Tá certo? Desde que eu consiga separar. Por exemplo, ó, de novo, voltando lá para fenômeno de transporte ou transferência de calor, dependendo, né? Como que chamava a disciplina de vocês. O método da capacitância global. Imagina que eu tenho uma certa massa em quilogramas. Essa massa está recebendo calor, por exemplo, está batendo o sol sobre ela. Ou tem um aquecedor elétrico ligado, está recebendo uma certa quantidade de calor em watt, certo? E esse corpo está sendo resfriado por um fluido que está numa temperatura que nós vamos chamar de T infinito e com coeficiente de convecção medido em watt por metro quadrado, Kelvin. Lembrando, isso aqui simboliza um vento batendo. Imagina que a casa de vocês está recebendo o calor do sol e está sendo resfriada pelo ar. E eu quero saber agora como é que a temperatura desse corpo varia com o tempo. Partindo de uma condição inicial, por exemplo, no tempo igual a zero, eu conheço a temperatura da casa. Quando o sol nasce de manhã cedo, a casa está a 20 graus. Aí o sol nasceu, começou a entrar calor. Começou a entrar calor nessa casa, a casa começa a esquentar. Ao mesmo tempo que ela esquenta, ela é resfriada por uma brisa de ar que está passando. Problema típico, né? Chamada condução transiente. Então, observe que isso é um problema de valor inicial. Porque nós sabemos em um ponto definido, no início, né? Por isso que chama problema de valor inicial, PVI. Porque no início, tempo igual a zero, eu sei quanto é que vale a temperatura. Agora eu quero saber, para tempo maior que zero, como é que a temperatura evolui com o tempo. Como é que a temperatura dessa casa aumenta com o tempo. Certo? Bom, eu vou fazer uma apresentação rápida da equação diferencial que nós temos que resolver. Apenas a título de... Isso aqui não é métodos matemáticos, tá? É termodinâmica, mas basicamente, lembra lá da termodinâmica, que o calor líquido menos o trabalho, variação da energia interna, o trabalho integral de PDV, joga aqui e chega na famosa equação calor líquido é igual a mCp ΔT, que a gente trabalha desde lá do início, desde o ensino médio, né? Q igual a mCp ΔT, vai dar a variação da entalpia aqui. Eu vou dividir por ΔT, lembrando que isso aqui é medido em joule. Se eu divido pelo tempo, joule por segundo vai dar watt, tá certo? Isso aqui é energia, isso aqui é taxa de transferência de energia, ou taxa de transferência de calor. Então, o calor líquido é mCp dt. Então, de novo,
quero circular aqui, ó. Essa é a nossa equação diferencial. O que eu quero? A temperatura em função do tempo. É uma função incógnita. Eu preciso de uma equação diferencial. É essa equação diferencial aí. Então, M é a massa, CP é o calor específico. Lembra disso? Massa, calor específico. Quem que é o calor líquido? Bom, o calor líquido é tudo que entra menos tudo que sai. Quem que está entrando? Está entrando o que a gente chamou de Q. Então, Q líquido, medido em watt. Opa! É o calor que entra menos o calor que sai por convecção. Lembra da convecção? Então, eu tenho aqui à medida que essa temperatura aumenta, com o tempo a temperatura vai aumentando porque está recebendo calor. A temperatura desse sólido fica maior que o T infinito, então o calor sai do corpo e vai para o ar, para o fluido. Vamos chamar isso aqui de Q de convecção. Como é que eu calculo esse calor de convecção? Se vocês lembram, é o H, esse H aqui, vezes a área da superfície, vezes a diferença de temperatura entre o corpo e o fluido. Então, T é a temperatura do corpo, T infinito é a temperatura do fluido. Esse é o calor de convecção. Então, o calor líquido é o calor que entrou, que chamou de Q, menos o calor de convecção. Esse é o calor líquido, igual a mCp dt. E o calor de convecção é o H vezes a área vezes T menos T infinito, igual a mCp dt. Então, essa é a nossa equação diferencial que eu tenho que resolver. Observem que, para eu usar esse método da integração direta, eu tenho que separar de um lado a função incógnita e do outro a variável independente. Aqui era x e y, nesse caso é t maiúsculo e t minúsculo. Então eu tenho que separar. Eu tenho que deixar t maiúsculo de um lado e t minúsculo do outro. Certo? Então vou reescrever, observem, ó. Vejam se vocês concordam. Eu vou escrever dt. Eu vou passar esse cara dividindo, vai ficar é a única maneira que eu tenho de jogar tudo que é T maiúsculo para um lado e tudo que é T minúsculo para o outro lado. Vai ficar dt, que vai passar multiplicando. Certo? Passei isso tudo para cá, dividindo. Senhor, não posso passar esse somando para cá, daí eu separo? Não vai dar, porque daí eu não consigo passar o dt para cá, tá? Essa é a única maneira de separar T maiúsculo com T minúsculo. E agora eu posso integrar. E sou uma constante, C1. Tudo bem? Como é que eu resolvo essa integral? Eu vou ter que por substituição, lembra disso? Eu vou chamar isso aqui de U. Portanto, o du, então o que é U? É Q menos H a T menos C infinito. O du vai dar menos H a T. Isso é uma constante, né? Constante, e sumiu T infinito. Portanto, desculpa, T não, dt, né? Estou diferenciando dt. Então, no lugar de dt, que aparece aqui, eu vou escrever menos du sobre HA. E eu vou reescrever todo esse lado aqui
todo esse lado esquerdo vai ser, no lugar de dt, menos du sobre HA. Desse lado aqui, observe que massa é uma constante, não muda, né? O Cp é uma constante, não muda. Eu posso escrever 1 sobre mCp, integral de dt, minúsculo, mais C1. Aqui ficou faltando, né? Esse aqui eu botei só o dt, ficou faltando o que está entre pontinhos aqui, que é o u. du sobre u, tá? Então, observem que o H é uma constante, coeficiente de convecção, a área também é uma constante, posso tirar da integral, posso passar multiplicando, isso aqui vai ficar menos integral de du sobre u, igual, esse HA eu vou passar multiplicando, HA sobre mCp, integral de dt é t, mais a constante C1. Quem que é a integral de du sobre u? Integral de du sobre u. Abrir mais espaço aqui, ó. A integral de du sobre u é ln do módulo de u. Lembra dessa? Ln do módulo de u igual h a m cp t mais a constante. Vamos chamar de constante C1. Tudo bem? Agora eu vou substituir de volta o u, que é q menos h a t menos t infinito. Então vamos lá, menos ln, no lugar de u eu vou escrever módulo de q, retornando a variável original, né? Que eu tinha substituído, h a t menos t infinito. Fechou? Módulo de u, ln, menos ln do módulo de u é q menos ha, t menos t infinito, igual h a t sobre mCp mais C1. Quem que eu quero mesmo? Posso me perder, né? Eu quero T maiúsculo, que é a temperatura, em função do T minúsculo, que é o tempo. Então, eu vou ter que tirar esse T daqui de dentro. Como é que eu faço isso? Bom, eu posso multiplicar tudo por menos 1. E vou reescrever. Multiplicando por menos 1. Só para tirar esse menos da frente, ficou o ln do módulo de q menos ha t menos t infinito igual menos h a t mCp menos a constante C1. Observem que é uma constante de integração. Eu posso, em vez de escrever menos C1, eu trocar esse menos C1 por uma constante C, simplesmente C. É uma constante, né? Uma constante com sinal da frente. Essa constante depois eu vou ter que determinar, né? Vou ter que determinar essa constante com base na condição inicial. Em vez de trabalhar com menos C1, eu vou chamar ela simplesmente de C. Eu vou incorporar esse menos na constante. E agora, como é que eu tiro T? Faço exponencial do ln do módulo de q menos ha t menos t infinito igual a e exponencial disso tem que ser igual a exponencial daquilo. Exponencial de menos HAT mCp mais a constante C. Observem que a soma de expoentes, isso aqui é a mesma coisa de que E elevado na menos HAT sobre mCp vezes E elevado na C. Multiplicação é soma os expoentes, tá certo?
Só que E elevado na C também é uma constante. Vou chamar de uma outra constante C. C com uma barrinha do lado aqui, ó. Tá? Em vez de trabalhar com E elevado a uma constante, eu sei que isso vai dar uma constante, então eu chamo essa nova constante de C com uma barra. Ou vamos chamar de C asterisco, só para ficar diferente. Então, observem que ficamos com E elevado a ln de alguma coisa. E elevado a ln de alguma coisa é sempre aquela alguma coisa. Então, ficou módulo de Q menos H a T menos T infinito é igual a essa nova constante C asterisco vezes E na menos H a T sobre MCP. Tudo bem? E agora? Bom, depois a gente vai voltar a falar sobre isso, tá? Mas basicamente, esse módulo aqui, como isso aqui é uma função exponencial, vai dar sempre positivo, a gente pode eliminar esse módulo e vai ficar simplesmente com Q menos HA T menos T infinito igual a constante vezes E na menos H a T sobre MCP. Vamos embora, vamos continuar. Eu quero o T, então vou passar o Q para o outro lado, vou passar o H dividindo e vou ficar com solução final, T igual a T infinito mais C asterisco vezes E na HAT sobre MCP. Eu passei esse cara pro outro lado, então ficou menos Q aqui e passei o HA dividindo. Então isso aqui tudo ficou dividido por menos HA. Certo? Vamos continuar. T igual a T infinito mais Q menos com menos, né? Q sobre HA. Observe que aqui ficou C sobre HA. H é uma constante, a área é uma constante. Constante, dividido por constante, constante, constante. Eu vou chamar isso aqui de simplesmente uma constante K, que é uma outra constante, que multiplica E, opa, aqui ficou faltando menos, na menos H, A, T, MCP. E essa é a minha solução final, sendo que K é uma constante que eu vou determinar através do PVI, problema de valor inicial, que diz que em tempo igual a zero, T vale T0. Em T igual a zero, T vale T0. Então agora eu vou substituir tempo igual a zero aqui. No lugar de T eu vou escrever T0 igual a T infinito mais Q sobre HA mais a constante K. E elevado na zero é 1. Portanto, o K vai ser simplesmente T0 menos T infinito T0 menos T infinito menos Q sobre HA. Esse é o valor da constante. Bom, então, substituindo o K aqui, essa é a expressão resultante, tá? Eu deixei prontinho aqui, fiz uma pequena edição no vídeo. Resultado final, observem que é só trocar o K pelo valor da constante, tá certo? Então, observem que no tempo igual a zero,
Quando o tempo vale zero, ó, isso aqui tudo zero, e elevado a zero é 1. Ficou isso aqui menos isso. Observe que o t infinito cancela, o q sobre h cancela, e ficou que no início t vale t0. O único termo que sobrou é esse aqui, né? No início t igual a t0. E à medida que o tempo vai passando, temos uma exponencial decrescente. Ou seja, se a gente fizer um gráfico, né? Vai dar algo do tipo assim, ó. Temperatura em função do tempo, parte de um T0, e à medida que o tempo... No início o Sol, dando exemplo na casa, né? Aquece bastante e tende a se estabilizar num certo valor, que é essa exponencial decrescente, tá certo? Então esse é o tipo de curva que se pode esperar com o tempo tendendo a infinito. Temos uma curva que se torna horizontal. Então no começo esquenta bastante, a hora que o Sol nasce a casa vai esquentando, depois ela estabiliza num certo valor. Ok? Então esse é o método da separação das variáveis. Quando consigo separar tudo que é variável dependente de um lado e tudo que é variável independente do outro lado, aí é só fazer a integração dos dois lados da equação.